Fala pessoal, bom dia. Vamos dar andamento na nossa apostilinha aí, tá? Nós vamos dar continuidade no primeiro módulo da apostila 2, tá? Nós já vimos uma parte desse módulo, a primeira parte, que foi sobre o relevo e a hidrografia. Agora nós vamos ver aqui, né, o clima e as paisagens vegetais, tá? Importante vocês terem entendido na última aula que o relevo ele influencia na hidrografia, né? Realmente os rios eles nascem nas partes, a chuva cai nas porções mais altas e vai acabar escoando, né, formando ali os rios, consequentemente até mesmo bacias hidrográficas, tá certo? Não vamos esquecer disso daí. E da mesma coisa que o relevo influencia na hidrografia, vocês vão ver agora que o clima ele influencia na vegetação. É uma questão que eu falo para vocês desde o sexto ano. O clima influencia nos tipos de vegetação, tá certo? Claro que nós vamos focar agora no continente asiático. E uma questão que eu falei para vocês na aula anterior, que a gente vai ter que voltar aqui agora, e nós não podemos esquecer, né? Quando eu falo de Ásia, eu estou me referindo ao maior continente do mundo em questões territoriais. Populacionais também, mas o que importa para nós agora são as questões territoriais. Então, se eu estou falando com um continente com a maior proporção de terras do mundo, é claro que aqui vai ter o quê? Uma grande variedade, tanto de climas quanto de vegetação. A variedade climática e as espécies de paisagens vegetais que nós vamos encontrar na Ásia, ela vai ser muito grande, né? Justamente porque pelo seu tamanho, né? Pela sua extensão territorial, né? Então, antes de eu começar a explicar para vocês diretamente sobre os tipos de clima e, consequentemente, o tipo de vegetação, é muito importante que vocês entendam, né, que nós possamos entender aí, ó lá, sobre os fatores climáticos. Então, tem os tipos de clima? Tem. Mas antes de eu saber os tipos de clima de um lugar, é importante eu saber quais são os fatores que influenciaram para que aquele tipo de clima exista, certo? Não vamos confundir, galera. Tempo é uma coisa, clima é outra. Tempo é o estudo momentâneo. Agora está frio, pode fazer calor. Isso é tempo, tá? Clima é o estudo minucioso de mais de 30 anos para poder se chegar à conclusão de qualquer tipo tipo climático. E eu tenho os fatores que vão influenciar no clima, né? Quais são esses fatores que vão influenciar no clima do mundo inteiro e, claro, do continente asiático? Eu tenho a latitude, vou falar sobre ela daqui a pouco. Eu tenho as correntes marítimas, vou falar sobre elas daqui a pouco. Eu tenho as massas de ar, também vou falar sobre elas daqui a pouco. Eu tenho também é, latitude, correntes marítimas, massas de ar, maritimidade e continentalidade, tá? Esses são os fatores que vão influenciar no clima. Então, entendam, galera, eu tenho vários tipos de clima no continente asiático, beleza. Mas primeiro eu tenho que saber quais são os fatores que influenciaram para que tivesse esses tipos climáticos, para depois vocês entenderem quais são os tipos de vegetais que são consequência dos tipos de clima e dos fatores climáticos. Fechou? Olha, o primeiro fator climático que nós temos aqui, né, do continente asiático, é a latitude. O que é a latitude, galera? Latitude, lembra no sexto ano? Distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Nesse caso aqui, então, olha lá, acompanha comigo pelo mouse aqui. Distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Essa superfície terrestre, esse ponto qualquer, seria, sem dúvida, quem? O continente asiático, tá certo? Então, a latitude, ela pode ser baixa, ela pode ser média, ela pode ser alta, tá? A latitude do continente asiático, vocês podem perceber até pelo primeiro tópico aqui, vai de 10 graus, que está bem aqui embaixo, aqui é inclusive onde está a Indonésia, vai de 10 graus até aproximadamente 75 graus norte, né? 10 graus de latitude sul, né, bem aqui próximo da Indonésia, até aproximadamente 75 graus de latitude norte, que está bem no extremo norte do continente, tá certo? De acordo com essa latitude, né, não é altitude, latitude. O que eu vou ter ali? Baixas latitudes, médias latitudes e altas latitudes. Como que ficou o clima, a temperatura nessas baixas, médias e altas latitudes aí?
Próximo da linha do Equador, eu tenho baixa latitude, pessoal. Está mais próximo da linha do Equador, vocês já sabem, o Sol vai incidir, o Sol vai bater ali com maior intensidade. Então, as temperaturas serão o quê? Mais altas, para fazer mais calor, certo? As médias latitudes serão a área que não tem a linha, né, o Trópico de Câncer, mas é mais ou menos onde estou passando o mouse aqui, ó, essa regiãozinha aqui, essa área, os locais, os países, as áreas, as regiões que estiverem localizadas próximo ao Trópico de Câncer serão áreas de médias latitudes. Os climas ali já serão mais amenos, não serão nem tão frios, nem tão quentes, né? Normalmente, o inverno ali faz muito frio, mas o verão não chega a fazer tanto calor como faz aqui para nós, que temos clima tropical. Depois eu tenho lá no extremo norte, lá no Círculo Polar Ártico, no caso da Ásia, onde nós encontramos a Sibéria, né, a Rússia siberiana. Né, a Rússia tem terras tanto no continente europeu quanto no continente asiático, mas a maior parte está na Ásia, e essa maior parte é onde nós chamamos de Sibéria ou simplesmente Rússia siberiana. Essa região vai estar em altas latitudes, então, consequentemente, as temperaturas serão o que? Mais baixas, vai fazer mais frio. Daqui a pouco nós vamos ver o tipo de clima e de vegetação que tem nessas regiões aí. Fechou? Próximo aqui, ó, correntes marítimas. O que são correntes marítimas? Vamos à geografia geral, para depois eu explicar melhor pelo mapinha de como é que elas funcionam. Correntes marítimas, galera, são aqueles bolsões de água salgada, né? Que se formam lá no fundo do mar, no fundo do oceano, né? E essas águas são canalizadas, como vocês podem até ver pela imagem aqui, ó. Tá vendo lá? Olha a legenda, corrente quente e corrente fria. Aqui eu tenho uma corrente, aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra. Nós vamos falar melhor sobre elas daqui a pouco, tá certo? Mas geografia geral. Correntes marítimas são aqueles bolsões de água salgada que se formam, claro, lá no fundo do oceano. A corrente marítima, ela vai ter a temperatura derivada de acordo com o lugar onde ela se formou. Então, por exemplo, se uma corrente marítima ela se formou num lugar de alta latitude, automaticamente ela será o quê? Fria, ela será polar. Agora, só tem uma corrente marítima que formou-se numa área mais próxima do Equador, ela será uma corrente marítima o quê? Quente. Porém, uma corrente marítima fria, polar, ela pode se deslocar através da canalização lá no fundo do oceano, ela pode ser daquela área fria e vir para uma área quente. Da mesma maneira que uma corrente quente pode sair das áreas próximas do Equador e ir para uma área mais fria, né? Então, isso acontece dentro do continente asiático? Sim, tá? Tem várias correntes marítimas que influenciam o clima do continente asiático, mas nós vamos ver aqui três principais, duas principais aqui, principalmente para o Japão, e tem uma outra importante aqui para a gente entender, que vai influenciar principalmente aqui no sul da Índia. Tá? Quais são as principais correntes marítimas que nós encontramos no continente asiático? Nós temos a corrente de Oya-Shiu e a de Kuro-Shiu. Olha só, acompanha comigo pelo mouse. Essa aqui é quente, percebam que a área vem da área mais próxima do Equador. Né? O Equador está aqui embaixo, né? Aqui uma área, claro, uma área tropical. Então, olha só, corrente Kuroshio, ela é quente e olha só a direção que ela vai. Aqui em cima eu tenho uma outra corrente, que é a corrente Oya-Shiu, que vem da porção norte, lá da Sibéria, em direção à corrente quente. Quando essas duas correntes se encontram, galera, o que vai acontecer? Quando existe o encontro dessas duas correntes aqui, a água aqui, principalmente aqui no mar do Japão, ela vai ter uma temperatura mais agradável, uma temperatura mais amena, uma temperatura mais acessível. Isso vai contribuir para quê? Para a pesca. Nós vamos estudar mais para frente sobre o Japão. O Japão, já estou passando o mouse aqui, são quase 4.000 ilhas que formam o território japonês. O encontro dessas duas massas, dessas duas correntes marítimas aqui, vai gerar aqui uma temperatura mais agradável na água, vai favorecer, claro, a procriação de peixes e vai favorecer, claro, a pesca industrial do Japão. O Japão é um dos países que mais pratica pesca industrial, né, e também a indústria naval. Essa corrente quente aqui também, né, que está aqui embaixo, que é a corrente do Índico, ela também, por ser uma corrente quente, ela vai influenciar muito a pesca, principalmente aqui no sul da Índia, certo? Então,
várias correntes marítimas influenciam o território asiático, mas nós temos aqui as mais importantes. Então, não esqueça dessa questão da pesca aí, que vai influenciar na questão econômica. Pessoal, antes de eu dar continuidade aqui, uma questão muito importante aqui, tá? Não é porque, por exemplo, próximo ali do Equador, tem baixas latitudes, que o clima dos lugares que estiver, as regiões que estiverem ali vão ser quentes, todas terão que ser quentes. Pode ter um outro fator climático que pode fazer com que o clima ali não seja quente, como, por exemplo, a altitude, tá certo? Então, olha só, linha do Equador, né? Então, eu pego aqui, né? Linha do Equador. Digamos que aqui, pela latitude, o clima é quente, mas aqui em cima, por exemplo, eu tenho a Cordilheira do Himalaia, eu tenho que é um outro fator climático, que no caso é a altitude. Então, nem sempre você observar só a latitude de um lugar já vai te responder se ali é quente ou se é frio, ou se é polar, certo? Não vamos esquecer disso. Só observar a latitude daquela localidade não é suficiente. Por isso que eu acabei de explicar para vocês sobre as correntes marítimas. Inclusive, uma questão importante, nós já estudamos lá no continente africano, vamos recordar? Qual que é um dos fatores que geram que contribui para gerar desertos no continente africano. Vocês lembram? Sem dúvida é o quê? Corrente marítima fria. Lembra que eu expliquei para vocês? Aquela corrente marítima fria muitas vezes contribui para gerar precipitação na onde? No oceano. A umidade não chega no continente. Então, ele vai virar o quê? Um deserto. Tá? Deixa eu ver daqui a pouco, tem muito deserto dentro desse continente asiático aqui. Vamos lá. Correntes marítimas, agora nós vamos para a altitude, propriamente dito. Né? Acabei de dizer para vocês aí. Nós já estudamos na matéria passada, né, que o continente asiático ele possui as maiores elevações do mundo. Eu tenho ali a Cordilheira do Himalaia com o Monte Everest, que é o ponto mais alto do planeta, 8.848 metros de altitude, é o lugar mais alto do mundo. Então, nós temos ali um fator climático, a altitude, que vai influenciar em muito, tá? Não esqueça dessa questão da altitude aí, vai influenciar em muito o clima do continente asiático, né? Nós temos ali no continente asiático desde o ponto mais alto do mundo como um dos pontos mais baixos do mundo, né? Que ali é a depressão Caspiana, que nós já estudamos também na aula anterior. Então, ela vai de 28 metros abaixo do nível do mar, depressão absoluta, que já vimos no relevo, até 8.848 metros acima do nível do mar. Então, automaticamente, essas áreas com grande elevação vai ter o quê? Neves eternas, né? Vai ter a formação ali, claro, de geleiras, né? Essas geleiras, claro, que algumas partes delas, se não for muito altas, elas podem, sem dúvida, descongelar, mas tem algumas áreas muito altas, como por exemplo Monte Everest, dificilmente isso vai acontecer. Quando isso acontecer, pode ter certeza que o nosso planeta está acabando, porque né, o aquecimento global já está no seu ápice. E nós temos ali uma questão importante, que eu vou falar melhor sobre elas daqui a pouco, né? Essa altitude, essa cordilheira do Himalaia, que principalmente vai afetar muito a questão das massas de ar, né? Vocês vão ver isso daqui melhor daqui a pouco, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas massas de ar. Outro fator que influencia e muito o clima do continente asiático: maritimidade e continentalidade, tá certo? Estudamos sobre isso no sexto ano, Patrício? Sim. O que é maritimidade, pessoal? É a proximidade com o mar. O que é continentalidade? É a distância em relação ao mar. Qual que é a diferença nas questões da temperatura ali entre as duas? Simples. Quanto mais próximo do mar tem a maritimidade, mais próximo do mar tem maior transpiração, porque tem mais água. Então, automaticamente chove mais e é mais úmido. As temperaturas serão mais amenas. A variação de temperatura ali ela vai ser mínima, quer dizer, durante os meses do ano a temperatura ela não vai ficar oscilando muito. Diferente da continentalidade. A continentalidade já é o quê? A parte territorial, né? No caso da Ásia aqui, daqui a pouco eu vou usar o mouse, vocês vão perceber que tem muita influência de continentalidade. A continentalidade ela influencia muito no clima de várias regiões do continente asiático aqui. A continentalidade, pessoal, já não tem tanta evaporação, né?
As massas de ar que vão se formar na continentalidade, elas vão ser massas de ar quentes e secas, não vai carregar umidade, né? Então, isso vai influenciar diretamente no clima daquelas regiões que ali estão. Então, passando o mouse. Próximo ao litoral, maritimidade. Temperaturas mais amenas, maior índice pluviométrico, maior quantidade de chuva. Longe do mar, olha só como eu tenho continentalidade no continente asiático, galera. É o maior continente do mundo, além de eu estar falando do maior continente do mundo, e que tudo continentalidade, ó, longe do mar, eu tenho aqui a Europa, mais parte continental. Então, a continentalidade ela vai influenciar demais nesse continente asiático, tá? Continentalidade, a variação de temperatura durante os meses do ano, de acordo com o inverno e verão, vai oscilar muito, tá? Quando é frio, muito frio, quando é quente, muito quente, coisa que não acontece na maritimidade, entendeu? Que é essa variação de temperatura. Na maritimidade, a temperatura ela oscila muito pouquinho. Se você pegar lá o climograma, aquele gráfico, vai oscilar muito pouquinho. Já na continentalidade, não. As temperaturas no inverno podem ser muito baixas, no verão ela pode ser muito alta, então elas vão ficar oscilando muito essas temperaturas de acordo com os meses do ano, né, de acordo com as estações do ano, principalmente verão e inverno. No geral, o verão vai ser chuvoso, né, mas não vai chover tanto como na maritimidade, e no inverno vai ser seco. Mais ou menos o que acontece aqui no nosso país, em grande parte aí do nosso país, certo? Olha só, maritimidade, temperaturas mais amenas, vai influenciar principalmente o Japão e a porção sudeste. O Japão está aqui, a porção sudeste está aqui. Sudeste, agora Japão, que é esse monte de ilhazinha aqui. Continentalidade, temperaturas não mais altas, né, mas maior oscilação de temperatura. As temperaturas são mais altas, as temperaturas vão oscilar mais durante o ano. Continentalidade é a porção continental, é a porção territorial, que está longe do oceano. Massas de ar. Aqui cheguei uma parte que eu acho importante também que vocês entendam. Inclusive, eu coloquei algumas coisinhas aqui que não tem na apostila, mas é fácil, simples e interessante de vocês entenderem. Tá? Primeiro, geografia geral. O que são massas de ar? Massas de ar são bolsões de ar que se formam lá na atmosfera, se não tiver na troposfera, que é aquela camada da atmosfera onde acontecem os fenômenos climáticos. Então, o que gera, o que cria esses bolsões de ar? Evaporação. Então, a massa de ar ela pode ser polar, como nós temos aqui a polar ártica, ela pode ser a polar antártica, claro que a polar antártica vai influenciar nesse continente que está muito longe da Ásia, né? Eu posso ter uma corrente, posso ter uma massa de ar quente. Então, o que vai dizer se uma massa de ar é quente ou ela é fria? Onde aconteceu a evaporação. Para ter massa de ar, eu preciso ter uma superfície homogênea. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma floresta, o sol bate, libera aquele vapor da água, certo? Ela vai ser o que? Essa massa de ar vai ser úmida. Se eu estou num deserto, uma superfície homogênea, o sol bate, mas vai liberar ali a evaporação? Claro que não, né, gente? Então, se não vai liberar a evaporação, ela vai ser o que? Essa massa de ar? Ela vai ser quente e seca. Porém, se for uma massa de ar que se formou lá no Polo Norte, lá no Ártico, ela vai ser o quê? Ela vai ser polar, ela vai ser muito fria, mas também vai ser seca, ela vai carregar com ela a umidade. E essas massas de ar elas se deslocam de acordo com os ventos. Esses ventos vão soprar essas massas de ar para áreas diferentes. Inclusive, quando acontece um choque entre duas massas de ar, uma quente e uma fria, o que pode acontecer? Chuva, vai gerar aí precipitação. Então, vamos agora sair da geografia geral e ver as características dessas massas de ar, como que as massas de ar influenciam no clima do continente asiático. Olha só, tem várias massas de ar, né, que passam, claro, por esse território aí. Porém, né, as duas mais importantes é a que está aqui na tela, que é a massa de ar polar ártica e a outra que nós damos o nome de monção de verão. Características delas, galera, olha só. A primeira gera temperaturas mais baixas, né, e automaticamente secas prolongadas. A segunda já é ao contrário, né? Ela consegue ter mais umidade, automaticamente ali eu tenho uma quantidade maior de chuva. Chuvas essas que nós chamamos de chuvas
torrenciais, tá? O que são chuvas torrenciais? São chuvas, né, que vão cair por vários dias, pode chegar até um mês, 40 dias chovendo ali, com pequenos intervalos. Então chove, 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 pode chover forte, pode chover fraquinho, quando vê para, quando vê começa de novo, né? Então, a monção de verão, ou ventos de verão, eu vou explicar melhor sobre essa monção na próxima tela, vocês vão perceber que influencia muito a temperatura e o clima de várias áreas do continente asiático. Olha só, vamos lá agora nessa questão das monções. Vocês não têm, tá, essas monções no apostilo, mas presta bem atenção, não é difícil de entender isso aqui não, tá? Não vou nem colocar minha telinha comigo aparecendo ali não para ficar mais fácil. Me segue só aqui no mouse. Já entenderam que nas áreas de altas latitudes, lá na Sibéria, na Rússia, no extremo norte, né, eu tenho massa de ar polar, massa de ar polar ártica, certo? O que vai acontecer no inverno, pessoal? Essa massa de ar polar ártica, ela vai sair daqui de cima, né, da Sibéria aqui, vai começar a se deslocar para dentro do continente. Só que o que vai acontecer? Lembra lá no relevo? Olha, eu estou passando o mouse aqui, claro que não está aqui na imagem, mas o que eu tenho aqui onde eu estou passando o mouse? Eu tenho aqui a Cordilheira do Himalaia. O que vai acontecer então quando essas massas de ar aqui polar, né, muito frias, polares, né, encontrar com a Cordilheira do Himalaia? Elas vão bater, não vão passar para o lado de cá e vão ficar circulando aqui dentro do continente por todo o período, por toda a estação de verão, né? E vai empurrar toda a umidade que tinha aqui dentro do continente durante a estação do verão. Vai ficar aqui o inverno inteiro aqui. Isso vai gerar o quê? Queda nas temperaturas, principalmente nas porções mais próximas do norte, né, da parte norte ali. Automaticamente, se as temperaturas vão cair, vou ter baixo índice pluviométrico, poucas chuvas, com consequentemente seca, tá? A monção de verão, a palavra monção significa ventos, então ventos de verão e ventos de inverno. É o contrário. Eu tenho aqui o Oceano Índico, maritimidade, né? Vocês viram que aqui a questão da continentalidade, né, vai estar ligada diretamente a essa monção de inverno aqui. Agora aqui eu tenho a maritimidade, verão, a água do oceano está quente, ela esquenta, automaticamente vai liberar o que é muita evaporação. Essa evaporação vai subir, vai se condensar, vão formar massas de ar monsônicas de verão, que vão carregar com elas o quê? Calor, porém umidade. Quando elas encontrarem a cordilheira do Himalaia aqui, elas vão bater e vão ficar circundando dentro do continente. Vão gerar o que aqui? As chuvas torrenciais que eu acabei de explicar para vocês anteriormente. Já vão assimilando, entendendo uma coisinha aí muito importante, galera. Segue comigo aqui no mouse, ó. Essa região que eu estou passando o mouse aqui, ó, é uma região do da Ásia chamada de Oriente Médio. Perceba que tudo que eu expliquei, eu estou passando o mouse aqui como se tivesse o que aqui? A cordilheira do Himalaia. Percebam que essas massas de ar, nem as frias, muito menos aqui, essas massas de ar quentes, conseguem ultrapassar para o lado de cá. Aí a gente vai falar daqui a pouco sobre esses climas dessa região aqui, tá certo? Monção de verão, muita chuva, muita umidade. Monção de inverno, não tem umidade, tem muita seca. Aqui agora nós temos os climas. Vocês têm esse mapinha na apostila de vocês, se necessário, peguem ele aí para dar uma olhadinha, tá? Mas acho que daqui dá para entender também todos os tipos climáticos do continente asiático. Eu tenho aqui o subpolar, que é bem imenso aqui, né? Região da Rússia, da Sibéria aqui. Eu tenho o frio de montanha, que vai ser encontrado naquelas áreas de influência da altitude, Cordilheira do Himalaia, né? Relevo mais alto. Tem outros relevos altos que também não são o Himalaia, não, né? Tem o Planalto do Tibete, tem outras áreas de relevo um pouco mais alto que nós estudamos na aula anterior. Eu tenho um clima temperado, onde está de verdinho aqui, né, que já está nas áreas um pouco mais afastadas da linha do Equador. Eu tenho o clima mediterrâneo, vamos falar um pouquinho sobre ele, tá nessa regiãozinha aqui, aparece em algumas áreas aqui, principalmente do Oriente Médio, nas áreas litorâneas do Oriente Médio. Eu tenho o clima semiárido, tem bastante também clima semiárido, que é quase um deserto, igualzinho aqui no Nordeste brasileiro.
Eu tenho o clima deserto propriamente dito, ou clima árido, onde está de amarelinho. Perceba que a gente tem aqui alguns desertos, né, dentro do continente asiático, deserto de Gobi, deserto de Uttar, dentre outros. Eu tenho o clima subtropical, aí sim já está na área tropical aqui do continente asiático, né, na faixa ou zona climática intertropical, simplesmente tropical, que é aquela região mais quente do globo. O clima subtropical é igualzinho que nós temos aqui na região sul. E tem o clima tropical e equatorial, que é bem, né, bem menos em relação aos outros aqui, alguns outros, que já está naquela área próxima além do Equador, onde eu tenho a maior incidência dos raios solares, né? Então, já são tipos de clima quentes. Lembrando que esses tipos de climas vão influenciar nos tipos de vegetais. Então, de acordo com o clima, eu tenho os vegetais. Então, por exemplo, lá no extremo norte, vocês viram que eu tenho o clima subtropical. No clima subtropical, por exemplo, eu vou encontrar o quê? A tundra, que é um tipo de vegetação rasteira, né, baixinho. Ela só aparece nos curtos meses de verão, né, boa parte do ano. Elas vão ficar o quê? Congeladas, né? Nessa tundra ártica aqui, nós vamos encontrar aqui esses musgos e líquens, tá certo? Um pouquinho para baixo da tundra aqui, ó, tá certo? Na tundra tem a taiga, que também é chamada de floresta de coníferas, né? Na Rússia chama-se mais de taiga, que é aquela floresta que tem grande potencial econômico, tanto na extração da madeira quanto na produção de celulose, né? Eu tenho depois as florestas decíduas, principalmente naquela região temperada, é, espécies de vegetais que perdem suas folhas de acordo com as estações do ano. Eu tenho as florestas de monções, vocês podem perceber que está mais aqui na região sul. A monção de verão, gente, ela vai influenciar mais a região sul aqui do continente asiático, tá? Eu tenho as pradarias, eu tenho as estepes, eu tenho os desertos, propriamente ditos, onde nós encontramos as xerófitas, né? Nós temos a vegetação de altas montanhas, que é aquele clima frio. Nós temos a floresta de montanhas, também vem naquele clima frio. Nós temos a vegetação mediterrânea, que a gente vai encontrar principalmente aqui no Oriente Médio, vamos falar sobre ela mais para frente um pouquinho. E nós temos aqui também a floresta pluvial tropical, que é como se fosse a nossa Amazônia, que já está mais próximo à linha do Equador, certo? Interessante vocês darem uma lidinha nisso aí no apostila e ver as características desse tipo de vegetação, tá? E assimilar esse tipo de vegetação, sem dúvida, com um tipo de clima. Não esquece de fazer isso daí, tá? É importante. Bom, agora, climas e paisagens vegetais. O que nós já fizemos até aqui? Vamos entender fatores climáticos. Ó, fatores climáticos influenciam nos tipos de climas. Já vimos os fatores e já vimos no mapa anterior os tipos de climas do continente asiático. Tá certo? E esses tipos de climas vão influenciar diretamente o quê? Nas paisagens vegetais. Fatores climáticos, tipos de climas, tipos de paisagens vegetais. Nós vamos ver agora por área, nós vamos dividir o continente asiático por áreas, tá certo? Para a gente poder observar qual que é o tipo de clima daquela área, com consequente tipo de paisagem vegetal. Fechou? Vamos dividir a Ásia agora por áreas. Vamos ver qual que é o tipo de clima e de vegetação de cada área do continente asiático. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Primeiro que nós temos aqui, ó, lá no extremo norte. Já sabemos que tem o que no extremo norte, pessoal? Altas latitudes, massa de ar polar. Já sabemos também que é lá na Rússia siberiana. Qual vai ser o clima dessa região? Clima subpolar. De acordo com o clima, eu tenho um tipo de vegetação. Então, de acordo com o clima, que é subpolar, eu tenho a vegetação de tundra e eu tenho também as coníferas. Aqui na imagem, a primeira aqui eu tenho vegetação de tundra e aqui eu tenho as coníferas, né? A tundra, por exemplo, essa imagem aqui, durante vários meses do ano, de 8 até 10 meses do ano, isso aqui pode ficar totalmente coberto por geleiras, né? Então, o verão nessas áreas aqui, esse extremo norte, os verões aqui são muito curtos, né? Então, 4, 3, 2 meses só de verão, o restante é tudo de quê? De inverno. Agora, as coníferas não, tá, pessoal? As coníferas elas não vão cobertas por geleiras, não. Inclusive, as coníferas têm esse nome, né, porque é o formato de cone, lembra lá no sexto ano, gente? Justamente para receber o quê? A queda de neve. Já falei anteriormente, já vão assimilando uma coisa com a outra também, questão
vegetativa com as questões econômicas que a gente vai estudar no próximo módulo, né? Então, aqui, tanto a madeira quanto a produção de celulose é uma importante renda para essa região aqui. Inclusive, a maior floresta de coníferas do mundo está justamente no continente asiático. Bora! O Oriente Médio. Eu já comecei a falar para vocês um pouquinho lá atrás sobre o Oriente Médio. Mostrei inclusive com o mouse. Eu preciso, depois vocês voltam um pouquinho na aula aí, naquela tela anterior. Vocês vão ver lá. Gente, o Oriente Médio ele é uma região do continente asiático. É porque às vezes fala muito lá na televisão. Conflitos no Oriente Médio, Iraque, Irã, Arábia Saudita, é a região do planeta Terra onde tem maior quantidade de petróleo e gás natural do mundo, principalmente petróleo. Tá? Inclusive aqui na Rússia, a gente vai ver mais para frente, né, que até já vimos, na verdade, lá para trás, né, na questão do relevo, mas vamos ver também mais para frente que ali tem a Rússia tem um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Mas ali no Oriente Médio, que é o mais importante para falar para vocês agora, ali tem muito o que? Petróleo, né? Justamente porque aquilo ali era o que? Era o antigo oceano. As placas tectônicas se movimentaram, né? Já vimos isso na última aula. Aí aquele oceano recuou e ali formou-se uma área terrestre. E a gente sabe que os primeiros seres vivos eles surgiram no fundo do oceano. Então esses primeiros seres vivos eles morreram, passaram pelo processo de decomposição, deu origem à matéria orgânica que foi virar o petróleo. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui a África, eu tenho aqui em cima a Europa, depois aqui eu tenho a Ásia. Tem uma região da Ásia que fica aqui bem entre a Europa, a África e a Ásia. Essa regiãozinha aqui é onde nós damos o nome de Oriente Médio. É onde tem muito, pratica-se muito islamismo, aqueles homens bomba que a gente vê lá na televisão, né? Aquela galera meio doida lá, com uma cultura bem diferenciada da nossa. É onde está essa galera ali, onde está o Iraque, o Irã, a Arábia Saudita, o Afeganistão, né? Faixa de Gaza, dentre outros aí que a gente vai estudar só mais lá para frente. Se der tempo, vocês vão fazer um trabalho para mim sobre isso aí no próximo módulo. Mas vamos lá ver as características. Qual é o clima e qual a vegetação do Oriente Médio? Espero que tenham entendido que o Oriente Médio é uma região do continente asiático. O que tem nesse Oriente Médio aí, né, de acordo com a vegetação e o clima, né, vai influenciar nessa vegetação? Primeira coisa importante, entender que, até está no fundo aqui da imagem, né, a Cordilheira do Himalaia. Lembra que eu mostrei muito lá com o mouse lá para trás. Eu tenho a Cordilheira do Himalaia, pessoal, lá na Ásia. De um lado da Cordilheira do Himalaia, está a maior extensão territorial do continente. De outro lado da Cordilheira do Himalaia, tem o Oriente Médio. O que acontece com essa Cordilheira do Himalaia? Ela serve de obstáculo, ela serve de barreira. Então, quando eu expliquei sobre as monções, não sei se vocês perceberam, mas as massas de ar não conseguem ultrapassar, dobrar essa montanha, né, essa Cordilheira dos Andes, por ser muito alta, automaticamente não leva a umidade para onde? Para o Oriente Médio. Então, o Oriente Médio ele tem um clima predominante árido e semi-árido, né? O clima que predomina ali vai ser o árido e o semiárido, vão ter ali áreas desérticas. É justamente por quê? Porque a Cordilheira dos Andes, desculpa, a Cordilheira do Himalaia, vai servir de obstáculo, não vai deixar com que as massas de ar ultrapassem, né, para essa região aí, tá? Se eu tenho um clima árido e semiárido, eu tenho que ter um tipo de vegetação para eles. Então ali eu vou encontrar o quê? Principalmente na parte semiárida ali, né, porque no clima árido, onde que são os desertos, a gente quase não encontra vegetação nenhuma, não sabe disso. Agora na parte do semiárido nós encontramos as estepes. Além dos estepes, nós encontramos também os oásis, né, que são aquelas ilhas de água no meio do deserto, ali consegue aparecer algum tipo de vegetação, certo? Aquelas áreas mais altas e mais próximas do mar, dentro do Oriente Médio ali, né, se a gente pegar uma mapinha, vocês vão ver que tem algumas áreas que são banhadas por mares e por oceano. Oceano Índico, Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo ali, acaba que banha, né, essa área ali. Mar Cáspio também. Então, essas áreas que são mais elevadas, que estão mais próximas do mar, eu tenho aqui o clima mediterrâneo. Aí, onde eu tenho o clima mediterrâneo, eu vou encontrar um outro tipo de vegetação, no caso, os maquis e garrigues, tá? Na imagem anterior, eu tenho aqui, primeira, as estepes, segunda, os oásis,
maquis e garrigues. Uma questão interessante, né, gente? Eu estou mostrando para vocês a imagem, vocês percebam que a gente, até agora, a gente não viu dentro do continente asiático, né, vegetação, paisagens vegetais de grande porte, como nós temos aqui na Amazônia, na Mata Atlântica, né? Então, a gente observa que o índice pluviométrico ali não vai ser tão alto para poder dar a existência de paisagens vegetais com grande porte, como nós temos aqui no Brasil. A gente vai conseguir observar isso, claro, na Ásia, sim, mas daqui a pouco naquelas áreas mais próximas da linha do Equador, naquelas áreas de baixa latitude. Próximo, sul e sudeste. Então, como vai ser o clima e a vegetação do sul e do sudeste? Aqui nós vamos ter duas variações, né? Acabei de falar um pouquinho sobre isso aqui anteriormente, né? Como a gente viu naqueles mapas, né, nos mapas mostrados anteriormente, essa região aqui, sul e sudeste, ela já está mais próxima do que? Da linha do Equador. Ela vai ser cortada pela linha do Equador. Então, ali, essa linha do Equador vai gerar ali terras da Ásia nos dois hemisférios, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, certo? Essa proximidade, né, com a linha do Equador, a gente sabe que vai gerar uma maior incidência dos raios solares, automaticamente, consequentemente, vai ter uma grande quantidade de chuvas, e nessas áreas nós vamos encontrar o quê? Qual tipo de clima? Nós vamos encontrar o clima equatorial, tá certo? Equatorial e tropical. Nós vamos encontrar os dois tipos de clima ali, né? Equatorial bem mais próximo ali do Equador. À medida que eu vou saindo do clima equatorial, eu encontro o tropical. Mas, como eu disse para vocês, tem duas variações aí, né? Então, uma é desse clima equatorial, em algumas áreas é também clima tropical, que vai ter vegetação predominante. Eu nem coloquei aqui no slide para vocês, na tela, porque clima equatorial é como se fosse a nossa Amazônia, né? Então vão ter algumas florestas equatoriais, né? Aí sim, árvores de grande porte, mas vai ser bem menor quantidade em relação às outras paisagens vegetais do restante do continente. E a outra variação ali nós vamos encontrar ali no oeste da região, dessa região sul-sudeste, mais para o oeste ali, e também no oeste da Índia, né? Próximo ali, mais próximo um pouco ao trópico de Câncer, nós vamos encontrar o quê? Um clima semi-árido, né? Então, nessa região, principalmente aqui no oeste, né, não daí, próximo da Índia ali, onde nós encontramos o deserto de Thar, né? Um deserto encontrado no continente asiático. Próximo, quase terminando aí, nós temos a China, né? Então, uma outra região que a gente vai ter que, para a gente entender sobre o clima e a vegetação aí sobre a China, né? A China, ele é o segundo maior país do continente asiático, né? Desculpa, a Rússia é o maior, mas a gente vê que está bem isolado lá em cima, né? Lá no extremo norte. Agora a China não, ela está mais embaixo aqui e já pega algumas latitudes diferenciadas em relação, por exemplo, à Rússia, né? A China, né, justamente acabei de dizer para vocês, por ser o segundo maior país do continente asiático aí, ela vai receber muita influência da continentalidade, e um outro fator que vai influenciar no clima desse país, sem dúvida, também é a Cordilheira do Himalaia, né, onde ele mais para o interior, devido a essa questão da Cordilheira do Himalaia, para o interior ali da China, a gente vai encontrar ali o clima desértico, né, um deserto propriamente dito. Ali nós encontramos, por exemplo, o deserto de Gobi, né, aquela parte mais interior ali da China. Se tiver como, pega o mapinha e dá uma olhada ali. Já no verão, né, devido ao degelo, então não vamos esquecer, eu estou falando de verão, estou assimilando tudo isso com a Cordilheira do Himalaia. Então, a Cordilheira do Himalaia ela vai dificultar a passagem de massas de ar, vai contribuir para que gere desertos na parte interior da China. Agora, quando vem o verão, parte que está congelada ali dessa cordilheira do Himalaia, ele se descongela, automaticamente, né, eu vou ter um clima frio de montanha, né? Então, uma área elevada que a gente encontra justamente ali, que tem esse clima de frio de montanha, já estudamos no slide não, né, da aula anterior, o planalto do Tibete, né, que está pertinho da China ali. Se possível, pega um mapinha aí e dá uma olhada. Bom, galera, finalizamos assim mais um módulo, né? Então agora nós vamos trabalhar esse módulo aí, tá? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, tá certo? Se necessário, volta esse vídeo
assiste novamente, observa os mapinhas, pega a apostila de vocês, falei lá atrás, repito, interessante vocês assimilarem o tipo de vegetação de acordo com o clima. Então pega a apostilinha, dá uma lida legal aí, assiste esse vídeo novamente se for necessário, para ficar mais fácil para vocês fazerem os exercícios, tá? Até a próxima. Fui.